costumo receber nas minhas redes sociais e também nos comentários aqui do YouTube muito pedido de tema de vídeo e sempre que possível eu atendo. O vídeo de hoje foi um pedido da seguidora Sônia Borges. Ela pediu para eu falar sobre livros para crianças de 2 anos. Se você me acompanha aqui no canal, deve saber que além de apresentadora, eu sou também atriz. Mas eu acho que você não sabe que eu já fiz uma faculdade de letras. Pois é, o meu amor pelos livros é tão grande que eu resolvi fazer letras somente para poder estudar mais a fundo a literatura. Ou seja, esse é um assunto que me interessa e me interessa bastante. Aos 2 anos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, é o momento certo de você criar na criança o prazer, o hábito pela leitura. Então é importante buscar livros que contribuam com esse sentimento. Criança nessa fase, ela é puro tato, ela gosta de pegar em tudo. Então, não à toa que os livros para as crianças pequenas são feitos de um material mais forte, mais resistente. Isso, lógico, além de não rasgar e não machucar a mãozinha da criança, eles servem também para estimular o prazer no tato, porque a criança vai conseguir manusear com mais facilidade. Outro tipo de material que também é usado é o pano. Olha, esse aqui é um livro de pano ou de plástico também. Tem uns livros aí para a hora do banho, né, que eles são feitos de plástico. Também é um material que a criança vai gostar de manusear. Por falar em material, muitos livros, eles têm opções dentro deles de sentir, né, táteis, opções táteis. Eles trazem pedacinhos de materiais, de pano, de penugem ou algo mais áspero e conforme vão contando a história ou apresentando as personagens, os materiais, a criança tem a possibilidade de passar a mão e sentir aquilo que o livro está querendo comunicar. Eu tenho um exemplo aqui que não é de tato exatamente, mas ele tem essa interferência de outros materiais. Olha, conforme você vai virando, tem as partezinhas, né, coloridas, brilhantes aqui. Vou mostrar agora um livro que, além da questão do tato, ele trabalha também com a interação. É esse aqui. Ele tem um lugar aqui dentro para você colocar a sua mão. E a sua mão, ela é aqui, ó, o cabelo, depois ela é o bigode, o cabelo desse alienígena, a sobrancelha, tá vendo? Esse tipo de livro é muito interessante porque além do tato, a criança ela vai interagir com os personagens. E isso de interagir é muito interessante, porque faz a criança falar, responder, de fato estar presente naquele momento da leitura. E para crianças nessa fase de 2 anos, isso é importantíssimo, porque vamos combinar, né? Criança de 2 anos, ela não para quieta, a atenção dela é perdida muito rapidamente. Então, nem adianta você querer contar uma história linda, maravilhosa, porém muito longa, por muito tempo, porque a criança realmente não vai conseguir prestar atenção. Então, usar desses artifícios que interagem com a criança é muito interessante. Eu tinha aqui um outro livro que era bem bacana também e ajudava muito nessa questão da interação, que era um livro de Doche. Então você só colocava o dedo assim e já era um personagem que ia contando a história. Tinha também um outro que era uma marionete, era um sapo. Eu punha a mão inteira assim e ficava falando. Gente, esse livro do sapo fazia um super sucesso aqui. A minha filha teve uma fase que toda noite queria o tal do livro do sapo. E aí entram 2 questões que eu quero comentar com vocês. Ai, Silvia, então quer dizer que se eu não tenho esses livros que tenham esses recursos, eu não vou conseguir a interação do meu filho? Nada a ver. Você pode perfeitamente
Usar um bichinho de pelúcia, uma boneca para ajudar a contar a história, certo? Você pode usar também as suas mãos. Eu já falei disso num vídeo antigo aqui do canal, que eu usava muito as minhas mãos para contar histórias para minha filha, porque nas minhas mãos moram muitos bichos. Tem o coelho, tem o lobo mau, tem o porquinho, tem a abelha, enfim, eu ia inventando muitas coisas e isso ajudava quando o próprio livro não tinha muitos recursos. A outra coisa que eu queria falar nisso, às vezes da criança todo momento querer o mesmo livro, ou às vezes para livros como esse aqui, ó, que ele é apenas a figura e o nome do bicho, né? A figura e o nome. Aqui tá em outra língua, nem sei que língua é essa, sei lá, acho que é holandês, não sei, enfim. Ajuda nesse tipo de livro aqui, porque, ok, uma vez você vai e apresenta o vocabulário para a criança, aí depois vocabulário de novo. Aliás, vocabulário é ótimo, porque nessa fase realmente é a fase que a criança vai aprender vocabulário. Mas você pode e deve, a cada leitura, inventar uma história diferente. Sabe, você pode pegar um livro desses, inventar uma conversa entre esses bichos. Você pode pegar um livro desse e acrescentar mais coisas na história e contar uma história diferente. Isso também vai estimular a criança a ver que ela pode criar, que ela não precisa seguir sempre aquilo que o livro mostra. E a criança, gente, é a melhor pessoa para fazer isso. Acredite, ela vai ter muito mais facilidade do que você para inventar em cima do material que já está disponível. Bom, aí você vai me perguntar, tá bom, Silvia, mas então qual que é o momento ideal, né, para eu criar esse hábito de leitura no meu filho? Bom, o momento ideal é você que vai criar. Tanto faz se é antes do banho, se é todo dia quando acorda, enfim, desde que seja uma rotina, que seja algo sempre naquele mesmo horário ou naquela mesma situação. Isso é muito importante para a criança, ela saber que ela tem um momento daquele prazer literário, né? Aqui na minha casa deu certo desde pequena eu proporcionar esse prazer antes de ir dormir. Porque eu já mato 2 coelhos com uma cajadada, né? Já crio esse hábito, esse prazer pela leitura e faço com que a hora de dormir seja algo muito legal. Porque a minha filha fala, bom, hora de dormir, eba, a mamãe vai ler uma história. É algo que estimula ela a querer ir para a cama. E imbuída desse sentimento, dessa imaginação que as histórias proporcionam, ela deita e continua na sua fantasia e acaba embarcando no sono. Esse foi um hábito que eu criei, uma rotina que eu criei e que funciona aqui. Se vai funcionar aí, eu não sei. Você tem que ver se o horário antes de dormir é um bom horário para você e para o seu filho. Como eu disse, o importante é você criar a rotina. Então, escolha de acordo com o seu dia a dia, com o perfil do seu filho, com o seu perfil, tá bom? Antes de finalizar, vou só mostrar aqui os livros que estão no cenário que eu ainda não mostrei. Esse pequenininho aqui, ele conta historinhas em forma de rima e ele tem a função também de apresentar o vocabulário. Esse aqui é em espanhol, então eu gostava bastante dele como uma forma de apresentar vocabulário em outra língua para minha filha. Esse daqui foi um livro que me ajudou bastante a inventar personagens, a criar vozes, tanto eu quanto a minha filha, né? Então você vai abrindo aqui e ele mesmo vai te sugerindo, né, histórias diferentes conforme você vai montando aqui a figura. Ou você pode trocar a cabeça, pode trocar a roupa, pode trocar o pé, que ora é sereia, ora é patinadora. Enfim, é um livro bem divertido, esse livro aqui todo em pedaços, né? E ele já sugere a história e você pode inventar. A gente gostava de inventar mesmo.
Esse de pano, como eu comentei, além da questão do tato, ele tinha, que agora já acabou a bateria faz tempo, um lugar onde você apertava. Ah, voltou. Deu pra ouvir? Então, tá meio falho, mas acho que deu pra ouvir aí. Onde os animais faziam os seus sons. Então, esse aqui até para os menorzinhos, sabe? Antes de 2 anos era muito legal, porque a criança tem muito isso de aprender os sons dos animais, né? Então era um livro que ela gostava muito de manusear, tem um tato gostoso e ficava apertando para ouvir os sons. Muito mais do que te dar dicas de livros, compre esse aqui, olha, não esqueça de investir nesse aqui. Eu acho que o principal desse vídeo são essas informações de como olhar e como lidar com o livro que eu falei aqui. Com isso, eu acredito que você, quando for investir e ir atrás desse material para o seu filho, saberá olhar aí com um olho mais crítico, né? Com uma visão um pouco diferenciada. Não sei, espero ter ajudado e se esse vídeo foi útil para você, por favor, não deixe de comentar aqui no YouTube, tá certo? É isso, ler é saber, ler é maravilhoso, ler é uma das melhores viagens que pode existir. Leia para o seu filho. Um beijo e até o próximo vídeo.